Tá bom, chega de gracinha, deu até uma cansada. Rapaziada, já deve ter ouvido falar em gestual. Provavelmente nas interwebs, em TikTok, Instagram, YouTube, vocês devem ter se esbarrado com esse termo chamado de gestual. E você sabe o que é gestual? Sabe como funciona uma linha de ação, uma linha de movimento? Já deve ter escutado também a famosa técnica CSI? Pois é, se você escutou, hoje a gente vai dar uma repassada e eu vou mostrar para vocês como eu trabalho essas técnicas para conseguir fazer um gestual mais fluido, mais interessante e que tenha uma narrativa. A primeira linha que eu gosto de prestar atenção é a linha de ação. Ela é uma linha que passa pelo corpo todo, não só pelo corpo, mas também vai para os pés, vai também para os braços. E isso é muito importante de você notar, porque faz muita diferença quando a gente vai olhar uma imagem também. É uma visão um pouco mais simplificada das coisas e isso ajuda muito a gente capturar a essência da pose, no caso, o gestual. Só que junto com ela, a gente também tem as linhas de embrulho. Que linhas de embrulho são essas? São as linhas que definem os volumes do corpo, né? E elas também estão seguindo ali o que? Famoso cilindro. Como vocês podem ver, cada linha de embrulho que eu fiz aqui, que é nada mais, nada menos do que uma marcação de aonde seria o cilindro daquela minha pose. Olha como a gente está conseguindo jogar a perna para frente aqui, apenas alterando a linhazinha aqui de embrulho, né? Que é, na internet a galera chama de wrapping lines. Eu vou mostrar para vocês depois um exemplo melhor de como é que elas funcionam e por que elas são tão boas assim. Outra coisa, linhas de movimento. As linhas de movimento eu gosto de pensar na técnica CSI, por mais que eu use muito mais só C e também o I, mas não tem problema. O CSI ele tem a ideia de passar o fluxo do movimento do personagem, né, da pose e tudo mais. Ele funciona juntamente ali com as linhas de ação, só que a linha de movimento ele tem a ideia de mostrar o movimento não só da pose, mas também de cada parte ali do corpo. Então exige um pouquinho de entendimento aí mais de anatomia para você saber como é que é o formato do ombro, o formato do bíceps, do tríceps, do antebraço, né? Então tudo isso facilita com que você consiga posicionar e escolher melhor aonde você coloca as linhas CSI. Mas sem delongas, vamos ao conteúdo em si. Então, primeira coisa, linha de ação. Como eu disse, a linha de ação, ela acompanha o corpo todo. Ela tá desde a cabeça até os membros, das pernas, os braços, tudo tem um sentido ali. E é interessante isso porque é exatamente aqui que mora o propósito da pose. Então se eu quero um personagem que está pulando para bater em alguma coisa, eu exagero essas linhas de movimento. Se eu quero que meu personagem pareça que está batendo em alguém ou alguma coisa, eu pego essas linhas de ação e eu intensifico elas, eu exagero. Uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos é você pensar na atuação. Numa novela ou num filme, a atuação ela é muito mais expressiva, em questões mais faciais. Por quê? Porque a câmera ela consegue captar exatamente o rosto da pessoa. Então meio que você consegue com a câmera controlar onde o espectador está olhando. Já é diferente num teatro. Num teatro, a expressão ela está no corpo. Então a atuação do movimento e tudo mais tem que ser intensificado. É exatamente isso que a gente faz quando vai trabalhar o gestual também. A gente intensifica a pose para a comunicação do que a gente quer contar com essa pose fique ainda mais clara. E o legal é que dá para se explorar várias poses interessantes apenas olhando essa linha de ação. No meu ponto de vista, é aqui que mora o principal do gestual. Como por exemplo em storyboards da Disney. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês poderem ver como é tudo muito exagerado. Todas as linhas de ação, a linha de movimento que a gente vai falar já já, elas são meio que ligadas uma na outra para intensificar o gestual do personagem e transmitir com maior clareza qual é a emoção, o sentimento, se ele é agressivo, se ele está querendo ser fofo, tudo isso para comunicar. E para mim é aqui que mora o principal do gestual, justamente na linha de ação. Se você aprende a enxergá-las nas fotos, você já está meio passo para conseguir fazer um gestual bem interessante. Linha de movimento, ela está muito ligada à linha de ação, só que diferente da linha de ação, a gente começa a trabalhar no micro agora, porque a linha de ação ela trabalha muito mais o macro. A gente simplifica todas as coisas para poder ficar mais fácil de interpretar a pose. Aqueles pequenos fluxos que está acontecendo dentro do corpo, que já já a gente vai falar inclusive sobre linhas de fluxo. Só que percebam como é interessante como uma linha
vai guiando a outra. Parece como se fosse até mesmo um riacho ali, né? Como se as linhas estivessem acompanhando um fluxo dentro do corpo, trazendo esse equilíbrio, trazendo esse movimento, tudo isso para intensificar mais ainda ali o movimento, né? Então você ficar atento a esse tipo de linha no corpo, no gesto, vai te ajudar bastante. E outra coisa, isso também existe muito em desenhos cartoons. Por quê? Desenhos cartoons, ele tem essa ideia de simplificação. Então, se você está querendo estudar gestual, eu recomendo sempre ali pegar desenhos cartoons. Porque já está resolvido. O corpo humano, a gente precisa traduzir o corpo humano para esse tipo de linha. Agora, quando a gente copia um gestual de algum artista, copia ali também o gestual de algum cartoon, por exemplo, a Disney, que nem eu citei, você começa a aprender o vocabulário que eles utilizam ali naquele gestual. Meio que vocês começam a aprender um pouco da caligrafia de como aquele artista foi lá e simplificou o movimento de uma perna, de um braço, do tronco. Então, sempre tentem olhar o corpo dessa forma, um pouco mais ali com movimento. Linhas de fluxo, elas estão totalmente ali amarradas com as linhas de movimento que eu disse. Só que por que a gente separou aqui para poder falar delas isoladas e não ali em conjunto? Porque a linha de fluxo, que nem eu disse, ela tem essa ideia de correr livremente como se fosse um riacho. O que acontece quando a gente bloqueia essa linha aqui? Vocês podem ver aqui nitidamente que o que acontece? O nosso fluxo de informação é interrompido. Claramente aqui, ó, você bloqueia a leitura do seu desenho. Por quê? Linhas são setas. Se eu desenho isso aqui, por exemplo, você vai olhar para essa direção. Se eu desenho uma seta assim, você vai continuar lendo e acompanhando essa seta, até o ponto em que eu faço isso e a sua visão começa a dar esse loop. Então é muito importante vocês lembrarem que as linhas que vocês colocam no desenho de vocês são setas, porque dessa forma você consegue fazer o quê? Guiar o olhar do espectador. Quando trabalhamos as linhas de fluxo dessa forma, ó, que eu gosto de chamar de bonequinho da Michelin, aqui tá o exemplo do porquê, nós começamos a interromper o fluxo de leitura. Por quê? É como se tivesse uma bolinha de ping-pong batendo de um lado para o outro até sim cair para cá. Então isso faz com que a nossa leitura fique mais devagar, mais exaustiva, mais cansativa, tirando dinamismo, certo? Quando pensamos nessa versão aqui como se tivesse a bolinha de ping-pong vindo de um lado, ela bate aqui, vai para outra, vai para outra, vai para outra e começa a ter esse fluxo, nós deixamos as poses cada vez mais dinâmicas. Vocês podem ver um exemplo muito claro aqui dessa linha, desse boneco, que ele tá todo engessado, parece que seu olho ele fica preso, tipo, ele olha o braço, fica no braço, olha ali no tronco, fica no tronco, justamente porque a leitura tá prejudicada. E isso tira dinamismo também, que nem eu disse. Agora, quando a gente olha para as linhas de fluxo acontecendo nesse boneco, que tem justamente essa ideia de intercalar essas rampas, esses Cs aqui, nós criamos esse fluxo mais dinâmico no nosso desenho. E isso é uma das coisas que também traz um diferencial muito grande na hora de você pensar em fazer o seu gestual e também quando você olha uma imagem e tenta interpretar ela, porque a sua imagem ela tem lugares aonde funciona você colocar esse fluxo também. Já já eu vou mostrar outro exemplo para vocês. Linha de tensão. A linha de tensão, eu adoro colocar ela quando eu quero intensificar, por exemplo, um personagem fazendo alguma força. É muito de interpretar. Se você está vendo um personagem levantando peso, você pode perceber que os músculos que estão sendo ativados, eles estão tensionados, justamente para ele conseguir levantar aquele peso. E quando você coloca esse tipo de tensão no seu gestual e intensifica ele também, você consegue transmitir muitos outros tipos de sensações. Não só força, mas também, por exemplo, suportar um peso, levantar um peso, velocidade, tudo isso intensificando os lugares corretos. Por isso que é importante você pensar que as linhas de tensão acontecem justamente nos músculos que estão sendo ativados. E o legal é, você pode pensar nessa intensificação dessa linha justamente como se fosse um pedaço de ferro em que quando você vai entortando, ele vai tensionando cada vez mais aquilo. Então a linha também vai ficando mais grossa justamente naquele ponto de tensão. E quando nós misturamos isso com a linha de movimento e também o fluxo das linhas, nós conseguimos intensificar o movimento e o fluxo. Perceba nesse exemplo, aqui
eu tenho um fluxo acontecendo, exatamente como eu mostrei no exemplo anterior. Só que quando intensificamos essas curvas que ele tem dentro desse fluxo, nós começamos a exagerar mais ainda essa curvatura que está acontecendo. Perceba o movimento em que está ocorrendo aqui e agora o movimento que acontece aqui. É como se estivesse espremendo uma mola e essa outra é como se a mola estivesse numa situação de descanso, que ela não está tensionada. Então, é essa mesma ideia que a gente consegue colocar dentro do nosso gestual também. Por isso que eu falo, é muito importante você pensar o que você quer mostrar com esse gestual. O que ele está fazendo? Ele está fazendo força, ele está correndo, então ele está usando a força nas pernas. Ele está colocando uma perna para frente, uma outra para trás, intensifica isso, exagera esse fluxo e coloca mais tensão nessas linhas, justamente para tornar isso mais dinâmico e mais interessante para quem olha. Quando a gente mistura, então, a linha de ação, movimento, fluxo e tensão, nós temos um gesto muito mais expressivo, muito mais intensificado. Perceba que na onde está acontecendo a tensão muscular, aonde nosso personagem está se movimentando, chutando, eu fiz questão de exagerar o que? A curvatura também. Os pés aqui, ó, eu exagerei mais ainda essa curvatura. A perna, eu exagerei muito essa curvatura para trazer essa sensação da perna dele estar indo bem para trás. Olha como eu emendei aqui a coluna junto com a bundinha dele, a perna até ali o pé. Então eu intensifiquei esse movimento do nosso personagem. E olha a mão dele também aqui, ó, intensificada também com essa ideia dele estar jogando para trás. Tudo isso usando a noção da linha de ação junto com a linha de movimento com tensão. Falando um pouquinho sobre essa questão ainda da linha de movimento, a gente tem uma técnica chamada CSI. Provavelmente já deve ter ouvido falar, mas se não ouviu, é uma técnica que faz com que a gente pegue partes do corpo da pessoa, do personagem, do gesto que a gente esteja fazendo e simplifica elas em letras. Por quê? Nós conseguimos trazer assim uma variação para o nosso movimento. Eu gosto muito de usar o C e o I. O S eu não uso tanto porque eu não sei. Eu só gosto de usar o CSI, o CI, né? Então repara bem, tem várias situações onde eu coloco o C, tanto na cabeça, nos ombros aqui, no próprio braço, na perna, e o I também. Só que o I eu coloco ele mais para as áreas aonde ficam reto, né? Olha o nosso queridíssimo S aqui, ó, nessa situação. O C aqui também, o I, o C de novo. Então a gente vai trabalhando essas letras no gestual justamente para trazer variação. Só que percebam os lugares aonde eu coloquei esse CSI. É acompanhando o quê? Aquelas linhas de fluxo. Tanto que é só lembrar naquela bolinha do ping-pong. Se você joga ela no lugar, ela vai caindo, vai pingando e vai para o outro lugar. E se a gente estreita isso, ó, a bolinha também vai começar a mudar o sentido. Percebeu? Então isso aqui é uma coisa interessante de se levar em conta. Veja ela acontecendo aqui, ó. A bolinha começa aqui, ela bate, vai para o ombro, que vai para o bíceps, vai para o cotovelo, vai para a mão, vai para a bundinha, volta na coxa, vai no joelho, vai aqui na panturrilha e vai descendo, fazendo justamente, ó, esse fluxo de informação. Isso aqui é muito interessante para a gente conseguir trazer esse movimento. Sobreposição ou o famoso overlap, né? Ele também é uma ótima ferramenta para mostrar tridimensionalidade. Com ele a gente já consegue mostrar claramente algo que está à frente do outro. Como por exemplo, essa situação a gente chama de tangência, justamente porque não conseguimos enxergar o que está acontecendo aqui no meio. Se essa 1 aqui está na frente da 2, nós não conseguimos encontrar a diferença disso. Agora, quando a gente intensifica a sobreposição, vemos claramente a bolinha 1 em cima da bolinha 2. E quando exageramos isso, olha esse monte de esfera que eu fiz aqui. Claramente você consegue ler qual esfera está em cima de qual, que é basicamente esse sentido. E quando nós levamos essas formas para o nosso gestual também, nós conseguimos exagerar essa ideia do que está à frente do que. Olha como eu mudei o sentido do braço apenas alterando qual forma está em cima de qual. Então a 1 está aqui, a 2 e a 3. Logo, se a gente fosse imaginar esse braço aqui como um cilindro, daria para imaginar algo um pouco mais assim, ó. Porque é justamente o que está acontecendo aqui. E ter uma sobreposição simplificada
é ter uma leitura boa também. Então tá vendo como tudo tá ligado em comunicar algo com clareza? Olha esse personagem aqui, por exemplo. Nitidamente consegue ver o rosto dele aqui, o ombro, bíceps, o antebraço, a mão, os dedos e o resto do corpo também. Então tudo isso gira em torno deste conceito aqui, da sobreposição. Lembre-se sempre disso. Falando sobre o cilindro, a gente tem as wrapping lines, ou linhas de embrulho. Muitas outras pessoas também chamam de linha de contenção. Só que eu gosto de chamar de wrapping line por conta que eu acabei me acostumando com esse termo, mas pode se chamar também de linha de embrulho, não tem problema. O que ela faz? Ela faz com que nós conseguimos enxergar de uma forma mais fácil o lado do cilindro que está apontado para frente ou para trás. Como esse exemplo aqui do lado mesmo mostra, apenas alterando a nossa linha dentro do cilindro, nós conseguimos mostrar os dois cilindros em duas situações diferentes. Então, quando a gente vai desenhar, por exemplo, um braço vindo na nossa direção ou fazendo algum movimento, eu uso muito essas linhas de embrulho, porque é muito fácil. Você faz uma linha assim e eu posso escolher. Se eu estou vendo esse braço vindo para frente e esse aqui vindo para frente também, eu só tenho que lembrar que o meu cilindro, ó, ele vem para frente e me mostra essa face aqui. E esse outro, ele está indo para baixo, então ele me mostra essa face aqui. Como eu intensifico isso? Apenas marcando essas linhas. E se eu mudar elas de direção em vez de fazer assim e colocar ela ao contrário, eu passo outra sensação. Olha que interessante. Então essas linhas de embrulho são muito poderosas na hora do gesto, porque elas facilitam o seu pensamento. Ela é como se fosse um resumo do cilindro e da blocagem, só que você consegue transmitir ela com linhas. E é muito legal porque apenas usando elas vocês conseguem já trazer um volume para a forma. Como vocês podem ver aqui, ó, exatamente acontecendo nessas duas formas aqui. Olha como a 1 tá apontando a forma para frente e a 2 está apontando para o outro lado. Todo esse pensamento tá ligado no quê? Exatamente no cilindro. Então nós precisamos escolher para que lado a face do cilindro tá apontada. Se é para frente, se é para trás, se é para baixo, se é para cima. Isso facilita bastante no momento de construir o movimento. Então perceba como tudo isso tá ligado. Aqui a gente tem a linha de ação acontecendo, simplificada, só a ação realmente da pose. Quando nós adicionamos ali então as wrapping lines, as linhas de embrulho, nós temos o volume muito mais claro e perceba como elas respeitam os cilindros também, pensando em qual está indo para frente, qual está indo para trás, qual está indo para cima, qual está indo para baixo. E aqui a linha de movimento com a técnica CSI acompanhando o fluxo das linhas, pensando exatamente ali naquele ping-pong que eu mostrei para vocês anteriormente. E eu também usei aquela ideia do teatro, de colocar intensificado mais ali as linhas de tensão. Então, se a perna dele está indo para frente, eu coloco mais para frente. Se ela está indo para trás, eu coloco ela mais para trás. Se o músculo está tensionado, eu tensiono mais ainda ele. Mesma coisa nesse outro exemplo. Linha de movimento, wrapping lines, acompanhando os cilindros e depois ali a linha CSI usando o fluxo e a tensão também das linhas. É muito legal porque com essas linhas se facilita demais a construção dos personagens. Você consegue também colocar uma camada a mais de história, de narrativa para aquele personagem que você está querendo colocar numa pose que transmita a personalidade dele, que transmita algum movimento de uma cena. Então isso aqui dá para se usar tanto na parte do concept, também principalmente na parte de ilustração, porque a ilustração tem muito essa ideia de movimento, certo? Então, eu espero que vocês tenham curtido. Esse foi um pouco dos pensamentos que eu tenho e do que eu uso quando eu vou fazer os meus gestuais. Se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma sugestão de conteúdo, coloca ali nos comentários também. Eu vou estar deixando os links tanto do meu Instagram quanto também do meu Twitter, que inclusive é lá no Twitter que eu posto muitos estudos de gestual. Então, se você tiver curioso para ver os meus estudos e algumas anotações que eu faço também neles, vai lá no Twitter que tá tudo lá. Demorou? Deixa um like aí, compartilha com seu amigo artista aí que também tá meio que emperrado no gestual, não tá conseguindo transmitir uma ideia muito legal, que eu tenho certeza que vai ajudar, beleza? Então, deixa nos comentários aí o que você quer para um próximo vídeo e até mais!